Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É um prazer enorme poder estar aqui com os irmãos. Nós vamos meditar hoje a respeito das palavras da cruz e eu fiquei responsável por trazer uma das palavras, a quinta palavra precisamente. Nós vamos meditar sobre a palavra tenho sede. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versos 28 a 30. Os versos 28 a 30 do capítulo 19. A palavra de Deus diz o seguinte: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por tudo, obrigado pela vida de cada irmão. Nós vamos meditar agora na palavra tenho sede. Meu pedido é para que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que possamos aprender da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Recentemente foi lançado um filme chamado Milagre na Cela 7. O filme nos traz a curiosa história de Memo e sua filha Ova. Memo era um deficiente mental que foi acusado injustamente de ter assassinado a filha de um coronel turco. A história do filme vai se passar com o coronel turco fazendo de tudo para condenar Memo. E o desfecho que nós temos é que Memo é condenado à forca e deveria ser executado o mais rápido possível. Só que com os colegas de Memo convivendo com ele e vendo que ele estava sendo condenado injustamente, vendo que na verdade ele não tinha assassinado a filha do coronel, eles começam a arquitetar um plano para salvar Memo. Um dos seus colegas, Yusuf, de maneira inesperada decide morrer no lugar de Memo. Então, eles substituem o Memo pelo Yusuf. Só que algo interessante é que, diferente de Memo, Yusuf não estava ali à toa, ele não estava ali injustamente. Ele havia assassinado a sua própria filha. E então, Yusuf inverte os papéis e morre no lugar de Memo. Essa é uma típica história que mostra um criminoso encontrando redenção, se sacrificando. E morrendo no lugar de alguém inocente. Só que o que eu queria que você pensasse é que, apesar desse filme tratar sobre alguém que morreu por uma outra pessoa, nós não podemos nem comparar e nem mensurar a substituição de Jesus Cristo por nós. A maior demonstração de amor e o maior sacrifício que já aconteceu na história da humanidade. Jesus Cristo morreu por mim e por você. O ponto mais enfático do texto de João que acabamos de ler é que tudo estava sendo consumado, tudo estava encerrando-se ali na cruz. João, nesses versículos, então, ele registra os últimos momentos de Jesus Cristo e mostra a que nível de sofrimento e dor Jesus Cristo estava passando nos seus últimos momentos de vida. Na cruz, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, estava cumprindo o que havia sido predito pelo profeta Isaías, que ele seria traspassado por nossas transgressões, ele seria moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz e nos trouxe a paz estava sobre ele. Eu quero que nesse início de noite você pense um pouco sobre o sofrimento de Cristo. Pensar sobre o sofrimento de Cristo é algo doloroso, mas que é importantíssimo, porque nos mostra que a nossa salvação ela não foi gratuita. Ela nos foi dada de graça, mas ela teve um alto preço. Jesus Cristo se humilhou se encarnando. E ele teve que passar os mais altos sofrimentos para que nós pudéssemos ser redimidos.
Pense sobre os sofrimentos de Cristo e pense na seriedade disso. Pensar nos sofrimentos de Cristo é pensar sobre a seriedade da cruz. Ele não estava ali brincando, ele estava ali fazendo algo seríssimo. Então, eu te pergunto, como que nós podemos viver desleixadamente? Como que não podemos levar a sério uma vida de santidade? O fato é que pensar sobre o sofrimento de Jesus na cruz deve nos levar a pensar com mais seriedade os nossos próprios pecados. João, tanto em suas epístolas quanto em seu evangelho, ele está preocupado em lidar com uma heresia chamada docetismo. Essa heresia dizia que Jesus não se encarnou, mas que o Jesus que aqui habitou com os homens era apenas uma aparição fantasmagórica. A ideia dos docetas é que Deus não pode mudar, não pode sofrer, e então o que se viu do sofrimento de Cristo foi apenas algo fantasmagórico. João estava preocupado com o conteúdo da fé dos cristãos primitivos. E é importantíssimo que tanto eu como você pensemos sobre a seriedade da encarnação de Jesus e do seu sofrimento. O verbo se fazer carne é uma verdade importantíssima e que não podemos negar, nem mesmo duvidar. O verbo se fez carne e sofreu as mais imensas dores. E essa expressão, tenho sede, nos mostra pelo menos duas verdades a respeito de Cristo. A primeira delas é que mostra a humanidade de Cristo. E a segunda é que nos mostra a dimensão e a intensidade dos sofrimentos que Jesus passou ali na cruz. Quando pensamos que a expressão tenho sede nos mostra a humanidade de Cristo, nós vemos que o registro de João nesse capítulo está mostrando o que havia sido profetizado a respeito do Cristo. A expressão tenho sede é uma referência ao Salmo de número 69, em que o salmista, de maneira profética, ele prediz o sofrimento e as agonias do Salvador. João se preocupa que fique claro que Jesus, como Cristo, ele havia se encarnado. E a maneira mais precisa e eficiente é mostrar qual foi o sofrimento do Senhor Jesus. Cristo é a segunda pessoa da Trindade. E ele é totalmente Deus. Ele se desfez da sua glória, se humilhou, mas ele não deixou de ser Deus. Arthur Pink diz que ele não deixou de ser tudo o que era anteriormente, mas tomou para si o que não tinha antes, a humanidade perfeita. Ao encarnar, Cristo não estava apenas aparecendo como homem. O Verbo se fez carne verdadeiramente. Martin Lloyd Jones nos diz que Cristo havia aparecido no Antigo Testamento como anjo do Senhor. Ele havia aparecido como homem, mas que no momento da sua encarnação, ele tinha se feito homem de fato. E Cristo continuou sendo o mesmo Filho de Deus, embora agora encarnado. Ele tinha agora duas naturezas. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Por isso, ele possuía, ao passo que ele possuía uma natureza humana, ele também possuía uma natureza divina. Podemos citar como exemplo que ele curou enfermos, expulsou demônios, fez os mais diversos sinais e maravilhas. Ele apaziguou a tempestade e no monte ele se transfigurou. Cristo, ao encarnar, é totalmente homem e totalmente Deus. É muito importante que nós entendamos que Cristo é totalmente homem e totalmente Deus. Porque se enfatizarmos demais que Cristo é apenas divino, nós vamos omitir o fato de que Cristo possui uma natureza humana. E vamos cair na heresia de tentar descartar que Cristo sofreu por nós na cruz. Martin Lloyd Jones, ao discutir sobre a encarnação do Senhor Jesus Cristo na cruz, ele traz diversas evidências que mostram que Jesus Cristo ele tinha uma natureza plenamente humana. Eu quero destacar 3. A primeira delas, que Martin Lloyd Jones destaca, é que Cristo teve um nascimento. Ele nasceu de maneira virginal. A Escritura nos mostra que ele nasceu de Maria. E acrescento que as Escrituras não somente mostram que ele nasceu, mas ele nasceu
cresceu e se desenvolveu até chegar ao ápice de sua vida biológica, que foi ali na cruz. A segunda evidência que nós podemos ter das Escrituras é que ao longo dos evangelhos e das epístolas, os apóstolos tinham o entendimento que Jesus Cristo era homem. Eles não tinham o entendimento que Jesus Cristo era apenas Deus e nem que ele era apenas homem. Um versículo que nós podemos destacar está lá em 1 Timóteo 2, versículo 5, quando Paulo diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O próprio Jesus se referia a si mesmo como o Filho do Homem. E nós poderíamos gastar aqui horas e horas trazendo versículos que mostram que Jesus Cristo era homem e que os apóstolos possuíam esse entendimento. A terceira evidência que Martin Lloyd Jones destaca é que Jesus Cristo possuía um corpo com as mesmas limitações físicas e biológicas que qualquer pessoa. Ele dormia, como nós podemos ver que antes da tempestade acontecer, ele estava dormindo. Ele chorou quando o seu amigo Lázaro morreu. Ele estava cansado antes daquele episódio da mulher samaritana. E o maior exemplo da sua humanidade e das suas limitações físicas é que ele morreu verdadeiramente na cruz. Cristo se tornou totalmente homem, sendo totalmente Deus. Ele encarnou para que pudéssemos alcançar a salvação. Ele se humilhou e se desfez da sua glória para que nós pudéssemos ser salvos. Então, Cristo assume uma natureza plenamente humana, sendo totalmente Deus. A segunda verdade que a expressão tenho sede nos mostra é a dimensão do sofrimento de Jesus Cristo. João registra o tamanho e sofrimento do nosso Senhor. Nesses versículos nós podemos ver que o estado fisiológico de Jesus Cristo estava sendo exigido tão intensamente que ele já começava a desfalecer. O relato nos diz que Jesus Cristo clama ter sede e, na verdade, lhe trazem vinagre para beber. Algo que eu queria destacar é que Jesus Cristo estava conscientemente sabendo que ele estava entregando sua vida e que ele deveria sofrer. Cristo estava consciente de que ele, ali na cruz, ele estava cumprindo a vontade de Deus Pai. E para isso, toda a profecia deveria ser cumprida. João nos mostra que, intencionalmente, ele está cumprindo o que havia sido profetizado a seu respeito. E aqui, o que havia sido profetizado é que Cristo deveria sofrer e padecer. E é isso mesmo que está acontecendo. Pierre Barber, um médico cirurgião, ele tem um livro que se chama A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião. Nesse livro, o Pierre Barber diz que a morte de Jesus Cristo foi mais rápida do que era comum às mortes de crucificação. Então, ao longo da sua discussão nesse livro, ele vai tentar tecer um quadro clínico de Cristo para mostrar como que ele morreu tão rapidamente. Porque se pegarmos o tempo da crucificação do Senhor, ela durou de aproximadamente 9 horas da manhã até por volta da meio-dia, o que dá então em torno de 3 horas de crucificação. Se nós pegarmos relatos antigos, as crucificações normalmente duravam até semanas, por conta da condição que os criminosos eram expostos a ser crucificados. Quando o Pierre Barber ele vai mostrar por que Jesus Cristo morreu de maneira tão rápida, ele mostra qual foi o quadro clínico de Jesus para que ele chegasse a uma morte tão rápida. Logo ele mostra que lá no Getsemane, Jesus Cristo, quando Lucas diz que ele suou sangue, Jesus estava sofrendo do que é conhecido pela medicina como hematidrose. A hematidrose é um tipo de hemorragia que alguém tem quando ela está sendo exposta a pressões emocionais severas. O que acontece é que os capilares sanguíneos da pele da pessoa, eles dilatam e a pessoa começa a sangrar. Então Jesus Cristo ele estava suando coágulos de sangue. E ao longo dos relatos dos evangelhos, lá mesmo no Getsemane, Jesus Cristo é espancado.
E ao longo dos relatos, Jesus Cristo vai ser sucessivamente espancado e açoitado. E ainda pensando nesse assunto, Pierre Barbet acrescenta que Jesus Cristo ficou mais de um dia sem comer ou sem beber. E para acrescentar o fato de que Cristo estava consciente de que deveria sofrer, o Evangelho de Marcos e de Mateus nos diz que no momento da sua crucificação trouxeram uma mistura de mirra, fel e vinho para o Senhor Jesus, só que ele não toma. Pierre Barbet diz que essa mistura de vinho, mirra e fel era uma mistura analgésica que normalmente se levava aos crucificados para que eles sofressem menos dores, mesmo que fossem levados à morte. Então imagina comigo aqui o sofrimento e a condição que Jesus Cristo estava nesse momento. Ele passou por uma sucessiva sequência de açoitamentos, de espancamentos, e estava ali na cruz agora, prestes a morrer. Imagina quão grande era o sofrimento. Pierre Barbet diz algo interessante sobre essa expressão tenho sede, que é o seguinte, que nós devemos levar em conta também a fome. Jesus não ingeriu alimento algum desde a ceia de quinta-feira até a sua morte. Ele também sentiu sede, uma sede violenta, como sentem todos os crucificados. Essa sede foi motivada primeiro pela perda de sangue e depois pelos suores abundantes que acompanham a suspensão pelas mãos e as cãibras assim provocadas. E ele acrescenta mais, Jesus Cristo ficou exposto à insolação. Todo esse quadro que Jesus Cristo passou, desde a quinta-feira até a sexta-feira, ele gerou uma sede tremenda. Então Jesus Cristo, no ápice do seu sofrimento, ele diz, tenho sede, cumprindo tudo aquilo que havia sido profetizado a respeito dos sofrimentos do Messias. É difícil a gente pensar e poder mensurar qual o tamanho do sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Mas o hino do nosso inário, o hino 265, ele traz uma estrofe que nos diz um pouco do que é pensar a respeito do sofrimento de Jesus Cristo. O inário ele diz o seguinte, que agonia dolorosa tu sofreste, ó meu Jesus. Foi por mim tanta amargura que penaste ali na cruz. Quanto amor no teu sangue, ó meu Senhor. A única expressão que nós podemos pensar sobre por que Jesus Cristo se expôs a tamanho sofrimento e a tamanha humilhação é que foi por amor. Por amor ele encarnou e se humilhou. Por amor ele se entregou para sofrer e intencionalmente sabia que deveria sofrer. Por amor ele consentiu com o sofrimento. E ele estava ali cumprindo a vontade de Deus Pai para que nós pudéssemos ser salvos. Tudo foi por amor. Eu queria trazer algumas aplicações para que você pense a respeito disso. A primeira é que nós devemos e precisamos ser fiéis a Deus e perseverantes. O tamanho sofrimento e humilhação e a zombaria que Jesus Cristo sofreu é digno de nossa fidelidade. Não merecíamos nenhum favor de Deus e ainda assim Ele enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ser fiel a Deus, perseverando em santidade e obediência é o mínimo que nós podemos fazer. Nós precisamos então perseverar em santidade, fidelidade e obediência a Deus. A segunda coisa que eu gostaria que você tomasse para o seu coração é que nós devemos e precisamos resistir aos sofrimentos porque Ele sofreu por nós. Não há sofrimento que nós podemos passar que se compare ao sofrimento que Jesus Cristo sofreu ali na cruz. Ele sofreu o que merecíamos ter sofrido. Então as lutas que venhamos encarar nem se comparam a esse sofrimento e elas são dignas do nosso esforço. Qualquer luta que venhamos a passar nessa vida, nós devemos encarar ela com o maior amor possível, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E a terceira coisa é que nós precisamos cuidar de uma vida de santidade, porque o sofrimento de Jesus Cristo na cruz mostra o tamanho do nosso pecado. E aí talvez muitos de nós podemos pensar que nós somos
boas pessoas, e talvez a gente nem se considere tão pecador. Talvez a gente possa pensar, há pessoas que pecam muito mais que eu. E que nós merecíamos o céu só pelo fato de nós sermos pessoas talvez irrepreensíveis e vivermos corretamente. Mas não existe nada mais falso que isso. A verdade é que nós merecíamos o inferno. Se não fosse o sofrimento de Jesus Cristo ali na cruz, nós ainda estaríamos debaixo da justa ira de Deus. Então nós precisamos pensar a respeito disso. Nós precisamos pensar na seriedade que é viver uma vida de santidade. Nós não podemos tratar isso com brincadeira. Os nossos pecados não devem ser levados levianamente, como se fossem coisas pequenas. O sofrimento de Jesus Cristo ali na cruz foi algo tremendo e terrível. Nós, só de pensar no sofrimento de Jesus Cristo, nós deveríamos nos sentir envergonhados pelos nossos próprios pecados. Para concluir, eu quero que você lembre do filme que eu falei no início da nossa meditação. Memo não tinha culpa alguma e havia sido condenado injustamente. E Yusuf era alguém que era culpado por um ato tão hediondo quanto o assassinato. Ainda assim, Yusuf morreu no lugar de Memo. Mas quero te dizer que, na realidade, o que aconteceu não foi isso, foi justamente o contrário disso. O justo morreu pelo culpado. O inocente morreu por quem estava condenado. Cristo morreu por você, mesmo você merecendo a morte. Mesmo nós merecendo a morte, Ele nos deu a vida. Nós merecíamos a condenação do inferno. E aqui nós temos um antagonismo tão grande, né? Na história de Memo, esse justo que estava ali sendo acusado injustamente foi salvo. Mas o que aconteceu na cruz foi que o justo, aquele que não tinha culpa nenhuma, o próprio Filho de Deus, se encarnou se humilhando, morrendo por nós. Cristo não somente morreu, mas Ele sofreu o maior tipo de sofrimento. Nós poderíamos listar um sofrimento enorme, desde a fome, a sede, os açoites, os espancamentos que Cristo sofreu, as câimbras que Ele sentiu ali na cruz. O próprio médico Pierre Barbet, que eu citei sobre o livro, ele diz que provavelmente quando Cristo foi tirado ali da cruz, ele estava em um estado de rigidez tão grande por conta daquilo que ele tinha sofrido. Ele passou as maiores agonias que nós podemos pensar. Ele passou agonias não somente na carne, mas em seu espírito também. Ele morreu por mim e por você. Ele se humilhou para que nós pudéssemos ser salvos. Eu quero que você pense nisso nessa noite. Que essa palavra possa te fazer pensar na seriedade do sacrifício de Jesus Cristo e na seriedade que são os nossos pecados. Porque as Escrituras dizem que Ele veio para nos salvar de nossos pecados. Então não há nada mais sério que nós podemos tratar. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração e encerrar esse momento. Senhor Deus, quão grande foi o seu sacrifício. Não consigo nem mensurar quanta dor e quanto sofrimento o Senhor passou por nós. Eu peço ao Senhor, nos dê graça, Senhor. Nos dê graça para que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, que a gente possa ser mais esforçados e que nós não levemos desleixadamente a nossa vida de santidade. Por favor, Senhor, toca as nossas consciências, toca os nossos corações para que isso nos incomode, para que a partir de agora nós possamos começar a levar mais seriamente o Teu sacrifício. Nós possamos levar mais seriamente o que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado, Senhor, por Teu sacrifício. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada irmão que nos acompanhou nesse momento e que continue assistindo as próximas lives e as próximas palavras que serão expostas. Tenho sede, mostra o quanto que Jesus Cristo sofreu por nós. Deus abençoe. Graça e paz.